pegar aqui uma pergunta do pessoal. Você sabe que umas perguntinhas aqui? M2 Draus. Queria ser metade do homem que o BA é. Meme interno. Isso aí é porque eu gosto do Satoru Gojo, aí esse aqui sendo meu saco, metade. Todas as piadas com ele é metade alguma coisa, porque ele sabe que ele gosta do Gojo. Você sabe o que é o sensei chegar em mim e falar no outro dia que o Gojo morreu? Oi, Matheus, você acordou meio bem? Ele falou, tô meio dividido. Não, olha. eu xinguei logo. Você sai, cala a boca, eu não quero falar conversa comigo. Não fala comigo, pelo amor de Deus, eu só aparelho. Estou meio dividido. Muito bom, cara. Muito bom, muito bom. Tem mais uma do Guto, né? Pega a última do Guto e a gente puxa o super aqui. Aí a gente dá uma resposta um pouquinho mais... Olha só, mais uma pergunta ficar à para vontade. vocês. A gente anda conversando nos últimos tempos sobre o fator do editor acabar interferindo bastante na obra, seja isso positivamente ou negativamente. Eu queria saber na prática. Claro que isso varia de autor para autor, de revista para revista, de editor para editor, mas na prática, o quanto o editor consegue guiar o autor na história. Por exemplo, a gente sempre levanta o ponto de One Piece, que eu fico pensando como que seria o One Piece se ele não fosse amarrado a uma revista semanal que precisa de X páginas por semana, com X quadros feito de tal forma. O editor, ele sempre vai trazer essa noção pro autor, vai falar para ele que precisa limitar mais umas páginas, precisa cortar para trás, tá precisando de um acontecimento impactante, já que não tem alguns capítulos, e ele vai fazer com que o autor faça isso, porque faz sentido para dentro da lógica da revista. Como que funciona esse guia que o editor consegue aplicar dentro da obra? E um bom editor... Já uma pergunta dupla. Um bom editor consegue guiar um autor que tem uma obra mais ou menos para uma coisa brilhante e, ao mesmo tempo, um editor meio ruim consegue estragar um potencial? Fica com essa questão. Primeira parte, inclusive, a gente conversou, né, do quanto o editor ele interfere diretamente. Mas acho que a pergunta final, inclusive, é bem interessante, né? Sensei, suas palavras aqui Fica agora à vontade, Sensei. é importante. Então, simplesmente, né? É assim, os dois, né, o autor e o editor, eles têm que estar na mesma plataforma, né? Então, tem que estar justo, no geral. Então, por quê? Porque quem carrega a responsabilidade da própria obra, né, é o autor. Por quê? Porque, que nem é uma das coisas que eu ensino na minha escola. O seu mangá, quando a gente cria, história, personalidade, tudo, tenta imaginar que é o seu bebê. Daí até eu brinco, né? Que é o único jeito de masculino ele sentir a dor de ter uma luz, sabe? Então, aí que vem. Não adianta você só ter o seu bebê e você não saber cuidar. Então, aí, né, que nem, sabe, o filho do Oda, quem é? É o Luffy, é o One Piece. Então, ele já tem 30 anos, né? Mas ele já é adulto nesse ponto, sabe? Então, ele foi crescendo com vários milhares de carinho do mundo inteiro. Por isso que ele conseguiu crescer. E o serviço, né, do mangaka é conseguir manter a vida dele conseguir saudável. E né, o trabalho do editor é um apoio. Então, por isso que o autor, ele também é humano. Então, ele tem que criar, assim, sabe, mais ou menos, né, a estratégia, assim, sabe, de um episódio, mas pode ser que tenha algumas coisas, assim, que ele está colocando demais, pode ser. Que daí, o ponto de vista do editor, ele tem que ser o primeiro leitor dessa história. Tá. Então, aí, né, se ele sentir, assim, sabe, que está atacando alguém, ou está super difícil de entender, né, está incomodando, assim, sabe, a leitura, daí ele tem que falar que, aqui eu acho que eu senti muita dificuldade de conseguir entender. Será que as pessoas vão entender? Ele dá uma opinião. Daí, aí que vem. O autor, ele carrega a responsabilidade no trabalho. Mas aí que vem. Ele não pode ficar do lado de todos os mangás, sabe? Falando assim... então, você já leu isso daqui? Aqui, né? Desculpa, faltou um quadrinho, mas eu estou pensando desse jeito. Não vai conseguir completar assim, né, para o mundo inteiro.
Não é? Então, mas, né, aí que vem o ponto, assim, sabe? Que antes de avançar uma coisa, assim, sabe? Para o público, qualquer pessoa conseguir divertir com o trabalho dele, tem que fazer o cheque, né? Então, daí nesses pontos, né, se o autor ele já tem o plano na cabeça e ele conseguir conquistar o editor, sabe? Até eu acho que dentro do Bachmann aparece, né? Que o autor, né, ele não conseguiu concordar com a opinião do editor, mas daí quase levou na briga, mas o editor-chefe aparece lá assim, não. Tá, eu entendi o seu ponto, mas aí que vem. Se você quiser conquistar ele, tenta mostrar na realidade, no seu serviço, para fazer ele conseguir, né, entender que desse jeito ele que está errado, o editor que está errado. Então, se tiver esse ponto. Daí é assim que a gente vai aprendendo a discutir Certo. no ponto do filho, né, que eu deixei falado. Então. Sim, sim. Tem um trabalho conjunto, então, entre o autor e o editor. Um não fica se sobressaindo nem nada. E isso demanda experiência, tempo, né? Exatamente. Para você entender como é que cada um funciona, como é que... isso aqui eu acho que o meu editor vai gostar, o editor vai falar, isso aqui tá legal. E uma das coisas assim que o Maurício Osamu Sensei sempre fala pra gente lá no departamento editorial, e quem ajuda muito a gente também com isso é a Ellen, que é uma das editoras que está lá dentro. Ele sempre fala uma frase que, para os primeiros editores, porque assim, lá no Japão chegam vários mangás ao mesmo tempo, né? Então fica aquele monte de mangá. Não são todos que são apresentados pessoalmente, né? Então, assim, qual editor que vai ser o primeiro que vai te acompanhar? Isso é muito gacha também, entendeu? Sim. É muito gacha. Então, que ele perguntou ali da qualidade, né? O bom editor, o mau editor. Assim como toda profissão, vai ter um que é melhor do que o outro e tudo mais, mas eu acho que o importante, né, para quem está interessado e está assistindo também, é entender o que o sensei falou. Que, se for bom, ele consegue convencer com o trabalho, entendeu? Sim. Por mais que ele discorde, ele vai conseguir convencer com o trabalho, né, sensei? No final das Muda contas. opinião, né? Falando, isso aqui é bom o suficiente. Porque, assim, o editor ele vai pensar, cara, eu tô aprendendo a ter uma cabeça fria para analisar as obras, para ser melhor para quê? Para minha editora que eu trabalho. Não vai chegar uma coisa na mão dele e ele vai ficar de birrinha. Eu não gosto desse artista. Não vai acontecer isso, não vai acontecer. Se acontecer, é perda de tempo. Para que ele tá lá? Entendeu? Entendi.